As cortinas vermelhas estavam abertas, revelando o palco vazio iluminado por uma luz suave e amarelada. A sala era ampla, com arquibancadas de madeira clara, e o cheiro de cenário recém-pintado ainda pairando no ar. Era o primeiro dia de aula do novo semestre do curso de teatro, e a atmosfera vibrava com ansiedade, sonhos e corações inquietos. Alunos novos se acomodavam entre os veteranos. Sorrisos tímidos, olhares atentos, mãos segurando roteiros amassados ou cadernos com anotações rabiscadas. Todos ali carregavam algo em comum, o desejo de interpretar, de viver outras vidas, e, talvez, esquecer um pouco das próprias. Gelsen entrou alguns minutos depois do início da apresentação da turma. Seus passos eram firmes, mas despreocupados. Alto, corpo esguio, cabelo castanho ondulado, e olhos que pareciam guardar segredos. Vestia jeans, camiseta preta e uma mochila pendendo de um ombro só. Atrasado e, ainda assim, naturalmente carismático. Enquanto caminhava até um lugar vazio na arquibancada, ele passou por Melissa, que estava sentada sozinha, rabiscando em seu caderno de capa dura. Seus olhos se cruzaram por acaso. Ela ergueu os olhos devagar. Ele respondeu com um sorriso breve. Bastou aquele olhar para que algo se acendesse entre os dois, como uma fagulha inesperada. Melissa tinha um rosto sereno, mas seus olhos castanhos guardavam intensidade. Cabelos escuros presos num coque despretensioso, traços delicados e postura firme. Vinha de uma realidade simples, de uma cidade pequena, onde o palco era improvisado, e os sonhos grandes demais para caber nas ruas estreitas. Ali, entre estranhos, ela buscava um recomeço, um espaço onde pudesse existir plenamente. Na primeira dinâmica do dia, os alunos foram divididos em duplas. Gelsen e Melissa caíram juntos. O exercício era simples, olhar nos olhos um do outro. Por 2 minutos, sem dizer uma palavra. O silêncio entre eles não foi desconfortável, foi magnético. O tempo se dilatou. Havia ali algo não dito, mas já sentido. Quando o exercício terminou, Melissa sorriu, surpresa com o que aquele olhar havia lhe provocado. Gelsen devolveu o sorriso, como quem reconhece algo familiar em um estranho. Nas semanas seguintes, os dois se tornaram inseparáveis nos ensaios. Suas performances ganhavam destaque. A química entre eles ultrapassava os personagens. Era como se suas almas já soubessem como se encontrar em cena. Nos bastidores, os risos compartilhados, os olhares cúmplices e os toques que demoravam um segundo a mais revelavam o que ninguém dizia em voz alta. Estavam apaixonados. Era puro, era leve, era novo, mas toda paixão escancarada convida o destino a testar sua solidez. Beatriz foi essa prova. Veterana do curso, Beatriz era presença marcante. Voz grave e sensual, cabelos longos, pele dourada, e uma confiança que fazia com que todos parassem para ouvi-la. Ela não precisava se esforçar para brilhar, era seu estado natural. Desde a primeira aula, tornou-se referência. Tinha talento, carisma, e uma aura que misturava mistério e desejo. Ao reencontrar Gelsen nos corredores, uma tensão antiga ressurgiu. Eles haviam se envolvido em outra época, rapidamente, mas com intensidade. Um fogo breve, mas que deixara marcas. Quando seus olhos se cruzaram de novo, algo adormecido despertou. Beatriz sorriu. Gelsen hesitou. Você voltou, ela disse, se aproximando, com uma doçura traiçoeira na voz. E você continua. Impossível de ignorar, ele respondeu, sem conseguir evitar. Melissa viu de longe a conversa. Não ouviu as palavras, mas captou o clima. O sorriso confiante de Beatriz, o desconcerto nos olhos de Gelsen. Engoliu em seco. O coração apertou. Na semana seguinte, foram anunciadas as peças do semestre. Os professores escolheram uma adaptação contemporânea de Dom Casmurro, e o elenco principal foi divulgado. Gelsen seria Bentinho, Melissa, Capitu. Beatriz, além de ajudar na direção como assistente, interpretaria a narradora, uma figura onipresente na encenação, com liberdade para interagir com os personagens. A escolha surpreendeu. Reunir os três na mesma montagem parecia um convite ao caos. E, de fato, era. Beatriz, agora envolvida diretamente com os ensaios, passou a ter cada vez mais contato com Gelsen. Começou com correções técnicas, postura, entonação, expressividade. Mas os elogios vieram em seguida.
Depois, vieram os toques sutis, as risadas compartilhadas e os ensaios extras que ela oferecia para ajudá-lo a evoluir. Melissa percebia cada gesto, cada olhar. Tentava não demonstrar ciúme, mas por dentro, ardia. Gelsen, por sua vez, tentava se manter focado. Tinha sentimentos sinceros por Melissa. Admirava sua entrega em cena, seu coração generoso, a forma como o olhava como se ele fosse o protagonista da própria vida. Mas Beatriz mexia com outra parte dele. Um lado que gostava do jogo, do risco, da sedução. Certa noite, após um ensaio estendido, Melissa foi embora mais cedo, dizendo estar cansada. Beatriz ficou. Gelsen também. Sozinhos no palco, sob a luz quente dos refletores, relembraram antigas falas. Riram. Um silêncio carregado surgiu entre uma frase e outra. Beatriz se aproximou, tocou o braço dele. Você ainda sente o que sentiu? Ou foi só um ato passageiro? Sussurrou, os olhos cravados nos dele. Gelsen respirou fundo. O ar pareceu rarefeito. Ele ia responder, mas o som de passos ecoou. Melissa havia voltado, esquecida de seu celular no camarim. Parou na lateral do palco e os viu. A mão de Beatriz sobre o braço de Gelsen. O rosto próximo demais. Gelsen calado. Desculpem. Melissa disse, com frieza contida, pegando o celular e virando as costas rapidamente. Beatriz, com seu sorriso controlado, apenas ergueu uma sobrancelha. Gelsen tentou ir atrás, mas não teve coragem. Ficou ali, no meio do palco, com o peito em conflito e a mente embaralhada. Naquela noite, Melissa chorou sozinha. Pela dúvida, pela sensação de estar sendo empurrada para fora de algo que havia construído com tanto cuidado. E Gelsen ficou acordado, olhando o teto, ouvindo a repetição mental de todas as palavras que não disse, e que talvez tivesse que dizer. O palco já não era mais apenas um lugar de ensaio. Tornara-se um espelho incômodo da vida real. As palavras dos personagens se confundiam com sentimentos verdadeiros, e cada cena parecia esconder uma tensão não escrita nos roteiros. O triângulo emocional entre Gelsen, Melissa e Beatriz agora respirava entre as falas, nos olhares e nos silêncios ensaiados. Melissa passou a chegar mais cedo às aulas. Sentava-se no fundo, distante, e evitava contato visual com Gelsen. Já não havia a mesma entrega de antes. Sua Capitu havia ganhado um ar de melancolia real, e os professores, embora intrigados, acreditavam que fosse uma escolha artística ousada. Mal sabiam que a dor que transparecia em cena era real. Gelsen se dividia entre o papel e o coração. Cada vez mais perdido, ele tentava reconquistar Melissa nos bastidores, com gestos tímidos, um café deixado ao lado do caderno, um elogio sussurrado, um toque discreto na mão. Mas ela respondia com distância calculada. Ainda o amava, mas agora confiava menos do que temia. Beatriz, por outro lado, brilhava com intensidade. Ajudava na direção, reescrevia trechos da peça, sugeria novas abordagens. Sua presença era constante, sua voz ecoava por entre as cortinas e ensaios, como se fosse a própria narradora da história real que se desenrolava. Com elegância cruel, ela se aproximava de Gelsen a cada dia, usando o pretexto profissional como desculpa para se manter por perto. Gelsen, quero ajustar a cena final entre você e Melissa. Está muito mecânica, disse Beatriz, durante um dos ensaios. Falta verdade no seu olhar. Melissa ergueu os olhos na direção dela, com uma raiva silenciosa e um desprezo controlado. Talvez o problema não esteja no olhar dele, retrucou Melissa, mas no quanto a cena foi contaminada. O grupo inteiro silenciou. O diretor principal pigarreou e tentou mudar o foco. Vamos respirar. 10 minutos de pausa. Todos, por favor. Melissa saiu sozinha da sala, indo até o pátio de cimento, onde o vento batia com mais força. Gelsen foi atrás. Melissa, por favor, ele disse, se aproximando lentamente. Não é o que você está pensando. Ela se virou, o rosto contido, mas os olhos marejados. Não é o que eu estou pensando, Gelsen. Você tem certeza disso? Porque do lado de cá, parece exatamente o que parece. Eu não toquei nela. Não beijei, não voltei para nada. É você quem eu quero. Você.
Mas você hesitou. Ela parou. E isso já diz muita coisa. Gelsen abaixou os olhos. Não havia defesa. Melissa, eu me perdi. Eu deixei que a lembrança do passado atrapalhasse o que construí com você. Mas é com você que eu me vejo. No palco, fora dele. Sempre foi você. Ela respirou fundo. Uma lágrima escorreu, rápida. E ela a limpou com raiva. Talvez a gente esteja tão envolvido na ficção que esqueceu de viver a realidade. E agora? Não sei mais onde começa o personagem e onde termina o homem que eu amava. Ela voltou para dentro. Gelsen ficou ali, sozinho, sentindo-se mais pequeno do que nunca. Nos dias seguintes, a peça ganhou camadas de dor e tensão. As cenas de amor entre Bentinho e Capitu pareciam carregadas de mágoa. O público nas prévias estava em êxtase com a intensidade dos ensaios. Professores comentavam como aquela turma parecia viver os personagens de forma extraordinária. Ninguém imaginava o quanto aquela dor era verdadeira. Beatriz observava de longe, satisfeita com o desequilíbrio que havia instaurado. Sabia que havia despertado em Gelsen sentimentos confusos, e mesmo que ele ainda tentasse se manter fiel a Melissa, o que ela provocava nele era inegável. Mas algo inesperado aconteceu. Ela começou a se importar demais. Num dos ensaios noturnos, já com a sala quase vazia, Gelsen estava sentado na primeira fila, revendo suas falas. Beatriz sentou ao lado, sem dizer nada. Depois de alguns minutos, falou: eu não esperava que fosse me doer também. Gelsen virou-se para ela, confuso. Doer o quê? Te ver com ela. Te ver indo embora. De novo, Gelsen soltou o roteiro e passou a mão no rosto, cansado. Beatriz, você apareceu e bagunçou tudo. Eu estava feliz. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava leve. E agora tudo parece um labirinto emocional que nem eu consigo entender. Ela tocou na mão dele. Talvez porque o sentimento nunca foi embora. Só ficou guardado. E agora voltou. E está doendo. Gelsen fechou os olhos. Aquilo estava fugindo do controle. Isso precisa parar. Você está me confundindo, está prejudicando todo mundo. Ou talvez só esteja revelando o que você tentou esconder, retrucou ela, se levantando e saindo do auditório. Na véspera da estreia, houve uma leitura geral do espetáculo, com presença dos professores e de alguns convidados da comunidade artística. Todos estavam tensos, mas o nível técnico era impressionante. Melissa entrou no palco mais linda do que nunca. Cabelos soltos, postura firme, olhos decididos. Sua Capitu tinha agora algo novo, dor e poder. Na cena final, quando Bentinho confronta Capitu com suspeitas e desconfianças, algo transcendental aconteceu. Melissa chorou de verdade. As lágrimas correram enquanto ela dizia: eu só amei você, de corpo inteiro. Mesmo quando você duvidou de mim, mesmo quando você hesitou. Gelsen não conseguiu responder com o texto. Sua emoção era real demais. Apenas a olhou, e pela primeira vez, o personagem desapareceu. Era Gelsen, o homem, diante de Melissa. A mulher que ele havia ferido, e que ainda assim o amava com uma entrega que doía. A sala inteira ficou em silêncio. Quando o ensaio acabou, o público aplaudiu de pé. Mas os três protagonistas sabiam, nada ali era apenas teatro. Mais tarde naquela noite, Melissa recebeu uma mensagem de Beatriz: amanhã é o grande dia. Boa sorte em cena. Vai precisar. Melissa leu, sorriu com desprezo e apagou a mensagem. Estava decidida. Se havia algo que ela podia fazer melhor do que todos ali, era transformar dor em arte. E no palco, ela seria mais do que Capitu. Seria um furacão. O palco estava armado. O coração, despedaçado. A verdade, prestes a ser revelada. Diante de uma plateia que não sabia que, naquela peça, o amor, a traição e a dor eram os verdadeiros protagonistas. E, a noite chegou com um silêncio ansioso. O palco já estava montado, luzes posicionadas, cenários ajustados, figurinos organizados. Havia tensão no ar não apenas por se tratar da estreia de um espetáculo importante para a turma, mas porque os protagonistas carregavam feridas reais de uma história que ninguém escrevera, mas que todos pareciam já conhecer. O público começava a chegar. Pais, amigos, professores, artistas locais.
Sentavam-se curiosos, atentos, sem imaginar que por trás das cortinas vermelhas não se encenaria apenas uma peça de teatro, mas também os esquícios de um triângulo emocional que transformava cada fala em confissão, cada gesto em verdade. Melissa chegou cedo, sozinha. Caminhou lentamente pelo corredor central da plateia vazia e subiu ao palco descalça, antes da equipe técnica ativar os refletores. Sentou-se no chão de madeira e ficou ali, olhos fechados, respirando fundo. O palco era seu abrigo, mas também seu campo de batalha. Sabia que, naquela noite, teria que encarar mais do que uma personagem. Estava prestes a se enfrentar. Beatriz entrou logo depois. Trazia consigo seu habitual ar de superioridade, elegante, confiante, como quem já sabia que teria os olhares voltados a si. Seus passos ecoavam entre as cadeiras vazias, e ao ver Melissa sozinha no palco, parou. Nervosa? Perguntou, com um tom quase suave. Melissa abriu os olhos, levantou-se devagar. Preparada. E você? Beatriz sorriu de canto. Sempre. As duas se encararam por um breve instante. O silêncio disse tudo. Gelsen chegou por último. Trazia nos ombros mais do que o peso do figurino. A confusão em seu olhar era visível. Cumprimentou os colegas rapidamente, evitando os olhos de Melissa, e recolheu-se a um canto dos bastidores. A peça começaria em menos de uma hora. As cortinas se abriram, com leveza, revelando um cenário minimalista e moderno. A iluminação era dramática, em tons quentes e contrastantes. A primeira voz a ecoar foi a de Beatriz, que interpretava a narradora, papel que lhe dava liberdade para comentar, guiar e interferir discretamente nas ações dos personagens. Há verdades que não cabem nos diálogos, sentimentos que escapam dos textos e mágoas que gritam, mesmo quando todos estão em silêncio. Começou ela, com intensidade. A história se desenrolava e o público mergulhava, mas para os três no palco, cada cena era uma lembrança, cada toque, uma ferida. A tensão entre Gelsen e Melissa era palpável. O amor deles, que antes fluía com espontaneidade, agora estava sufocado por dúvidas e ressentimentos. Na primeira grande cena de confronto entre seus personagens, Melissa entregou uma performance arrebatadora. Seus olhos marejados não eram fingimento. Ela tremia, mas não de nervosismo, era dor. Sua voz saía embargada, mas firme. Você me olhou como se eu fosse culpa, como se amar fosse crime. Mas se alguém mentiu aqui, não. Fui eu, disse ela, encarando Gelsen com toda a verdade guardada por semanas. O público aplaudia entre as cenas, absorvido pela intensidade, sem saber que o espetáculo era maior do que imaginavam. Beatriz observava dos bastidores, seu rosto impassível. Mas dentro dela, algo se movia. A perfeição do que havia arquitetado aquele jogo emocional, a insegurança plantada, a divisão provocada já não trazia mais prazer. O que começou como provocação se tornara peso. Gelsen, por sua vez, estava visivelmente abalado. Suas falas saíam com emoção real, como se não fosse mais o personagem falando, mas ele mesmo, tentando resgatar algo que deixara escapar entre os dedos. Quando se aproximava de Melissa em cena, seu corpo inteiro tremia. Sabia que estava ali, sob luzes e olhares, tentando consertar algo que talvez já não tivesse conserto. Quando o espetáculo chegou ao clímax, e os dois personagens se enfrentaram pela última vez, a plateia prendeu a respiração. Melissa segurou a mão de Gelsen em cena. Seu olhar era firme, os olhos brilhando. Eu te amei mesmo quando você não sabia me amar. Eu fui leal mesmo quando você duvidou de mim. E, ainda assim, você escolheu não acreditar. Disse, a voz cheia de lágrimas. Gelsen hesitou, engolindo a fala seguinte. Sua garganta travou. Era Gelsen agora, não o personagem. Ele respondeu apenas com o olhar. E ali, naquele momento, Melissa soube, ele ainda a amava. Mas talvez não fosse suficiente. As luzes se apagaram. O silêncio durou um segundo que pareceu eterno. E então veio a explosão de aplausos. A plateia levantou. Gritos de bravo, assobios, palmas intermináveis. Mas nos bastidores, o clima era outro. Melissa saiu rapidamente, passou por todos sem responder a elogios. Foi direto para o camarim. Tirava o figurino com pressa, a maquiagem escorrendo, como se quisesse deixar aquela história para trás. Gelsen apareceu na porta. Melissa, disse, a voz baixa. Ela não respondeu. Por favor,
Me escuta só. Por um minuto. Ela virou-se, os olhos ainda vermelhos. Eu não sou tua plateia, Gelsen. Cansei de ouvir discursos que não condizem com os atos. Eu errei. Eu me deixei confundir. Mas agora eu vejo com clareza. É você. Sempre foi você. Melissa balançou a cabeça. Se você precisou perder tudo isso para perceber, então, talvez não mereça ter de volta. Antes que ele respondesse, Beatriz surgiu no corredor. Observou a cena em silêncio, por segundos que pareceram longos demais. Depois, virou as costas e foi embora sem dizer uma palavra. Mais tarde, os colegas organizaram uma comemoração em um bar próximo. Apenas Beatriz apareceu, mas ficou pouco tempo. Estava estranhamente introspectiva. Sentou-se sozinha, pediu uma taça de vinho, e ficou observando os risos, os abraços, as selfies. Por dentro, sentia-se vazia. Melissa, em casa, tentava escrever. Mas não conseguia. A cabeça ainda estava cheia das falas que havia dito, das que gostaria de ter dito, das que talvez nunca mais dissesse. Seu coração estava exausto. Gelsen vagou pelas ruas, sem rumo, com o figurino ainda meio desfeito e os olhos perdidos. Sentia que havia protagonizado não uma peça, mas a própria ruína. Amava Melissa com sinceridade, mas o estrago parecia irreversível. No dia seguinte, os comentários sobre o espetáculo tomaram conta do ambiente. Professores elogiavam a entrega, artistas convidados teciam comparações com produções profissionais. Um produtor independente demonstrou interesse em montar o espetáculo com o mesmo elenco em uma temporada especial. Mas, para os três, aquele sucesso tinha gosto amargo. Gelsen tentou se aproximar de novo. Levou um bilhete para Melissa. Se você ainda quiser me ouvir, estarei no palco esta noite. Só eu. Sem máscaras, sem texto, sem personagem. Só eu. Esperando por você. Melissa leu. Dobrou o bilhete. Guardou. Não respondeu. À noite, o palco estava escuro. Gelsen esperava, sozinho, sentado no centro, encarando as cadeiras vazias. O tempo passou. As luzes não se acenderam. Melissa não apareceu. E, talvez, aquele tenha sido o primeiro ato em que ele finalmente entendeu o que é esperar por alguém em silêncio e não ser correspondido. O espetáculo havia sido um sucesso, mas no coração de seus protagonistas, o enredo real ainda estava longe de terminar. As luzes do palco se acendiam lentamente naquela tarde abafada. O teatro estava praticamente vazio, exceto por alguns alunos que conversavam baixinho no canto. Gelsen chegou antes do horário, como de costume, com os textos sob o braço e a cabeça repleta de dúvidas. Desde a conversa com Beatriz, um turbilhão se instalara dentro dele. A maneira como ela o olhara, aquela intensidade, aquele silêncio cheio de palavras não ditas. Melissa ainda não havia chegado, e por um breve momento, ele se sentiu aliviado. Precisava organizar os pensamentos antes de encará-la. Mas, como se fosse guiada por uma força invisível que conhecia os movimentos do seu coração, ela surgiu pela lateral do palco, vestida com uma blusa de alça fina e calça de linho claro. Seus olhos brilharam ao ver Gelsen, mas o sorriso que sempre o aquecia agora parecia hesitante. Oi, Gil, disse ela, sentando-se ao lado dele. Oi, Mel respondeu, forçando um sorriso. Dormiu bem? Mais ou menos. Fiquei pensando em algumas falas e em algumas coisas. Ele sabia exatamente quais coisas. Sentiu o calor subir pelo rosto, mas manteve-se firme. Sobre a cena de hoje, começou ele, desviando o olhar. É uma das mais intensas, interrompeu Melissa. Tem beijo, tem desabafo, tem verdade. Vai ser difícil. É, ainda mais quando as coisas andam meio confusas fora do palco. Ela assentiu devagar, tocando levemente o joelho dele com os dedos. Você está estranho comigo desde a leitura de ontem. Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou. O rosto de Beatriz lhe veio à mente. O toque dela, o arrepio, os olhos negros penetrando os seus. Eu estou tentando entender algumas coisas, Mel. Só isso. Nada com você. Mas era com ela, sim. Com ela, com Beatriz, com ele mesmo. O diretor interrompeu o clima com palmas firmes. Vamos começar. Cena 4, posição de palco. Melissa, Gelsen, vocês primeiro. Beatriz entra depois. Gelsen respirou fundo e se levantou. O texto estava decorado, mas o coração parecia fora de cena.
Quando os dois ficaram frente a frente no palco, o mundo pareceu desaparecer. Só existiam eles, a luz branda, e o peso das palavras que estavam prestes a dizer. Eu não sei mais se te amo, ou se apenas me acostumei com você, disse Melissa, olhos fixos nos dele. Gelsen sentiu o chão sumir por um instante. Era a fala da personagem, mas soava como algo vindo diretamente de Melissa. Eu também me pergunto isso, porque quando te olho, às vezes vejo a minha vida inteira. E outras vezes, só vejo uma cortina fechando. Sua voz falhou no final da frase. O diretor observava em silêncio, fascinado com a entrega. Beijo, gritou ele. É agora. Energia. Melissa se aproximou, hesitante. Gelsen fechou os olhos. Quando os lábios dela tocaram os dele, uma onda de lembranças passou por seu corpo. As primeiras trocas, o início da paixão, o medo de perder, a saudade das noites compartilhadas. Mas havia algo a menos naquele beijo, ou talvez, algo a mais. Que faltava ali, a ausência de paixão verdadeira. Quando se afastaram, o diretor aplaudiu animado. Excelente! Vamos repetir mais uma vez, depois seguimos. Antes que pudessem se posicionar novamente, Beatriz entrou no palco. Ela carregava a mesma força de sempre, mas naquele momento, parecia ainda mais intensa. Olhou diretamente para Gelsen e Melissa, os olhos varrendo o espaço entre os dois. Prontos? Perguntou, com um leve sorriso nos lábios. A próxima cena envolvia um confronto entre as três personagens. Melissa e Beatriz dividiriam falas e tensão no palco, enquanto Gelsen seria o motivo da discussão fictícia e, em parte, real. A cena começou, e a troca entre Melissa e Beatriz foi carregada de energia crua. Os diálogos transbordavam mágoa e ciúme, e o texto parecia ganhar vida própria. Você não percebeu que ele já não olha mais para você da mesma forma? Acusou Beatriz, voz firme. E você acha que ele te enxerga como você imagina? Não se iluda. Você é só uma distração para ele. Rebateu Melissa, com fúria nos olhos. Gelsen permaneceu imóvel, em silêncio, como exigia a cena. Mas dentro dele, um furacão se formava. Ao final da cena, o silêncio no teatro foi absoluto. Até o diretor demorou para bater palmas. Incrível, real, Cru disse, emocionado. Isso é teatro. Mas para os três, não era só teatro. Era mais do que personagens, mais do que improvisação. Nos bastidores, enquanto todos se dispersavam, Gelsen caminhou para fora, buscando ar. Beatriz o alcançou no jardim lateral, escondido entre árvores e sombras. Não dá mais, Gelsen. Ou a gente se entrega ou se afasta de vez, disse ela, ofegante, como se guardasse aquilo há dias. Você sabe que não é simples. Nada que vale a pena é. Mas eu vi no seu olhar hoje. Você já sabe o que quer. Só está com medo. Ela se aproximou, quase tocando seu rosto, mas parou a 1 centímetro. Pensa bem, Gelsen. Por quê? Quando o palco escurece, só sobra o que é de verdade. Ela se afastou antes que ele respondesse. No escuro do teatro vazio, Gelsen ficou sozinho, sentindo que, mais do que nunca, era hora de fazer uma escolha, e que qualquer caminho traria dor e descoberta. E o espetáculo estava só começando. O ensaio daquela tarde estava diferente. O ar, carregado de tensão, era quase palpável. Não era mais apenas o desafio do teatro, das cenas exigentes, ou da expressão artística que pairava sobre eles. Havia algo mais profundo, algo que estava se desenhando entre olhares cruzados, palavras não ditas e silêncios gritantes. Gelsen chegou antes de todos. Caminhou pelo palco vazio, as luzes ainda apagadas, como se procurasse respostas entre as tábuas gastas do chão. Ele já não era o mesmo rapaz entusiasmado que havia entrado naquele curso há algumas semanas. Desde que seus olhos se encontraram com os de Beatriz, algo dentro dele havia sido rearranjado. Por outro lado, sua mente ainda se prendia a Melissa. Seus beijos, seus carinhos, a ternura das noites que dividiam. Mas era inevitável o turbilhão que Beatriz causava. Era mais do que físico. Era como se ela despertasse algo primitivo, instintivo, que nem ele sabia que existia. Melissa chegou sorrindo, como sempre. Mas seu sorriso parecia mais forçado do que de costume. Ela notava, sentia, algo estava diferente em Gelsen. Ele já não a tocava com a mesma vontade, não olhava com o mesmo brilho. Fingir que não percebia era doloroso, mas necessário. Ainda. Beatriz.
Entrou pouco depois, com a altivez de quem sabe que está sendo desejada. Seu vestido justo, sua maquiagem leve, seus passos seguros. Ela lançava um charme discreto, mas devastador. E, naquele dia, ela estava decidida a provocar. Durante o aquecimento, as posições corporais se cruzaram como sempre. Mas, entre Gilson e Beatriz, o toque demorava um pouco mais. Os olhos se buscavam nos espelhos. Melissa observava tudo, cada pequeno gesto, cada sorriso escondido. E dentro dela, um nó crescia. No ensaio da cena de conflito, Gilson e Beatriz foram escalados para contracenar. A tensão da cena se confundia com a tensão real entre os dois. O professor os orientava com afinco. Entreguem-se, vocês precisam viver essa paixão contida. Olhem um para o outro como se fosse a última chance de dizer tudo que ficou preso no peito. E ali, no centro do palco, diante de todos, eles se olharam. O mundo pareceu se apagar ao redor. As palavras do roteiro se misturaram com verdades escondidas. Você não entende. Eu tentei resistir, mas você me arrasta para dentro do seu fogo, disse Gilson, como o personagem, mas a voz embargada era dele. Eu sei que é errado, mas eu também não consigo mais mentir para mim mesma, respondeu Beatriz, os olhos úmidos, mas firmes. O professor interrompeu. Perfeito. Sigam. Agora, o beijo. Um silêncio se instalou no estúdio. Melissa, parada ao fundo, sentiu o chão faltar. Sabia que aquele beijo não seria apenas uma atuação. Gilson hesitou. Olhou para Melissa, que evitava seus olhos. Olhou para Beatriz. Ela não hesitou. Aproximou-se, suave, segura. E então, os lábios se tocaram. O beijo foi longo demais para ser técnico, demorado demais para ser inocente, intenso demais para ser ignorado. Quando a cena terminou, o professor aplaudiu entusiasmado. Os demais alunos murmuraram elogios. Mas Melissa saiu da sala em silêncio, sem dizer uma palavra. Gilson a viu ir, mas não teve coragem de ir atrás. Horas depois, Melissa estava em casa, sentada no sofá, o celular na mão. Pensava em ligar para Gilson, mas desistia. Pensava em chorar, mas segurava. Pensava em confrontar Beatriz, mas não sabia como. A ferida ainda era muito recente, mas já era profunda. No dia seguinte, Melissa não apareceu no ensaio. O professor informou que ela havia pedido um tempo por motivos pessoais. Gilson se sentiu sufocado. A culpa o corroía, mas a imagem do beijo com Beatriz não saía de sua mente. Beatriz, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido. Continuava sedutora, firme, determinada. E agora, sem Melissa por perto, parecia ainda mais à vontade para se aproximar de Gilson. Ela vai voltar, disse ele a Beatriz, em um canto do palco. E quando voltar, eu preciso estar certo do que estou fazendo. A escolha é sua, Gilson, respondeu Beatriz, com um meio sorriso. Mas o tempo está passando, e eu não vou esperar para sempre. Ele suspirou, confuso. Queria ser honesto com Melissa, mas ao mesmo tempo, algo em Beatriz o dominava, como se houvesse sido enfeitiçado. Naquela noite, ao chegar em casa, Gilson encontrou Melissa sentada em sua porta. Os olhos vermelhos denunciavam o choro, mas havia firmeza em sua voz. A gente precisa conversar. Eu sei, ele respondeu. Entraram. Sentaram-se. Um silêncio doloroso se instaurou antes que ela rompesse. Não precisa explicar. Eu vi o beijo. E mais do que isso, eu vi o que havia por trás dele. Melissa, me desculpa. Eu não queria te machucar. Eu estou confuso. Confuso? Ela sorriu com amargura. Gilson, quando a gente ama de verdade, a confusão não dura tanto tempo. Ela machuca, mas é breve. O que você sente por ela é desejo, é impulso, é novo, mas isso não é amor. Ele abaixou a cabeça. Não sabia o que dizer. Eu vou te dar espaço, ela continuou. Mas saiba de uma coisa, não vou lutar por alguém que já escolheu outra, mesmo que não tenha coragem de admitir. Melissa se levantou, deu-lhe um beijo leve na testa e saiu. Gilson ficou ali, sozinho, ouvindo o som da porta se fechar com a dor de um adeus silencioso. No dia seguinte, Beatriz apareceu no ensaio com um vestido vermelho e um brilho de vitória nos olhos. Ela sabia o que tinha feito, sabia o que tinha causado, e agora queria colher o fruto do caos que semeara. Mas a história estava longe de terminar, porque o teatro,
aquele espaço mágico e cruel ainda tinha muitos atos a revelar. E as máscaras, aos poucos, continuariam caindo uma a uma. O palco estava escuro, mas o burburinho nos bastidores era ensurdecedor. Não pelos sons, mas pelas emoções que fervilhavam entre os alunos do curso. A apresentação de final de semestre se aproximava, e as tensões estavam mais viscerais do que nunca. Mas havia algo mais profundo, mais íntimo, que palpitava entre os corredores e era muito mais perigoso que o medo de esquecer uma fala. Melissa estava diante do espelho no camarim, refazendo o penteado pela terceira vez, mesmo que já estivesse perfeito. Não era vaidade, era angústia. Desde o beijo escondido com Gelson, sua consciência parecia presa num labirinto sem saída. O peso da culpa por Beatriz, misturado à intensidade daquele momento, fazia seu coração tropeçar a cada batida. Você vai acabar arrancando o próprio cabelo, Mel, disse Beatriz, entrando no camarim com um sorriso. Ela carregava 2 cafés e o brilho de quem acredita que a amizade é um abrigo seguro. Melissa forçou um sorriso. Obrigada, Bia. Só estou nervosa com a cena. Relaxa, você vai arrasar. Sempre arrasa. Beatriz estendeu o copo. Brinde a melhor atriz do curso. Melissa segurou o copo, mas hesitou antes de brindar. Seus olhos encontraram os de Beatriz e ali, por um instante, ela quase confessou tudo. Mas a covardia falou mais alto. Ela sorriu e apenas brindou. Gelson, por outro lado, andava pelos corredores como se cada parede escondesse um segredo. Sentia-se dividido, e odiava isso. Quando estava com Melissa, esquecia o mundo, mas bastava cruzar o olhar com Beatriz, para se lembrar de todas as promessas, dos planos, do carinho verdadeiro que construíram ao longo do tempo. Era um homem ferido por suas próprias escolhas, sem coragem de assumir nenhuma delas. A peça que iriam apresentar, ironicamente, falava sobre amor e traição. Os ensaios pareciam cuspir na cara de todos os envolvidos, expondo suas contradições. E ninguém sabia disso melhor do que o diretor do curso, que observava os alunos com olhos atentos. Ele não precisava de fofocas, os corpos contavam tudo. Naquela tarde, durante o ensaio técnico, Melissa e Gelson teriam sua primeira cena intensa desde o beijo. Beatriz, como sempre, assistia de perto, acreditando estar apenas diante de 2 colegas se preparando. Mal sabia ela que estava diante do epicentro de um terremoto prestes a destruir tudo. A posição de vocês precisa ser mais próxima, disse o diretor. A tensão da cena depende da química entre os dois. Vamos lá, de novo. Melissa se aproximou de Gelson, sentindo a pele formigar. Ele a fitou com uma expressão misturada entre desejo e arrependimento. As falas começaram, e a atuação fluiu com uma veracidade que fez todos os outros alunos prenderem a respiração. Quando ele tocou seu rosto no clímax da cena, Melissa recuou, quebrando o clima. Desculpa, ela murmurou. Tudo bem, Gelson respondeu, mas seu olhar dizia o contrário. O diretor bateu palmas. Esse incômodo é perfeito. Personagem também está dividida, também sente culpa. Usem isso. Mal sabiam eles que não era atuação, era a realidade sangrando no palco. Beatriz, de longe, começou a notar algo que nunca tinha visto antes, uma sutileza entre eles, um silêncio, que dizia mais que 1000 palavras. O toque de Gelson parecia hesitante demais, o olhar de Melissa fugia com frequência. Sua intuição, adormecida por tanto tempo, começava a despertar. Naquela noite, após o ensaio, ela resolveu voltar para o curso mais tarde, fingindo ter esquecido o celular. O prédio já estava quase vazio, mas luzes ainda vinham da sala de figurinos. Ela se aproximou em silêncio, atraída por um pressentimento. E então, viu Gelson e Melissa, lado a lado, muito próximos. Não estavam se beijando, mas o modo como se olhavam gritava uma intimidade inegável. O toque na mão dela, o sorriso cúmplice, o silêncio confortável entre os dois. Era o bastante. Beatriz ecoou devagar, o estômago embrulhado. O celular estava no bolso o tempo todo. Ela não precisava de provas, precisava de ar. Nos dias que seguiram, Beatriz se calou. Não confrontou ninguém, não explodiu. Apenas observou, com um olhar mais afiado, as pequenas coisas, o jeito como Gelson desviava o olhar quando ela falava sobre Melissa, os sorrisos contidos da amiga.
Os silêncios desconfortáveis entre os três. Ela se sentia uma atriz coadjuvante dentro da própria história. E essa percepção doía. Na véspera da apresentação, Beatriz fez algo inesperado. Pediu ao diretor para alterar uma cena final da peça. Disse que queria improvisar algo no palco, para tornar tudo mais visceral. O diretor, admirando sua entrega, aceitou. E naquela noite, com o teatro lotado, luzes acesas e corações na ponta dos nervos, a verdade finalmente encontrou seu palco. A peça transcorria com maestria. Cada fala, cada movimento, parecia mais real do que nunca. E então veio o momento. A cena final. Gilson estava de pé no centro do palco, seu personagem confessando seus pecados. Melissa se aproximava, em sua personagem traída e magoada. Mas antes que ela pudesse falar, Beatriz surgiu não como sua personagem, mas como ela mesma. É curioso como o teatro imita a vida, não é? Ela disse, encarando os dois. O público prendeu a respiração. Gilson e Melissa ficaram imóveis, confusos, sem entender se aquilo ainda fazia parte da peça. Às vezes, o palco é o único lugar onde podemos dizer o que sentimos de verdade. E é por isso que, hoje, eu escolho deixar de ser espectadora da minha própria dor. Ela olhou para Melissa. A amizade é um pacto silencioso. E quando alguém o quebra, a verdade se encarrega de reescrever o roteiro. Depois, encarou Gilson. E o amor? O amor não sobrevive onde há mentira. O silêncio foi sepulcral. Alguns acharam que tudo fazia parte da encenação. Outros, mais atentos, perceberam que aquela não era uma fala ensaiada. Beatriz saiu do palco, deixando para trás dois rostos devastados. O público aplaudiu de pé, sem saber se aplaudiam o teatro ou a coragem. E atrás das cortinas, Gilson e Melissa se encaravam, nus de qualquer personagem. Naquele momento, o palco deixou de ser um cenário. Tornou-se espelho. A estreia estava marcada para a noite seguinte. O teatro fervilhava com a ansiedade típica das grandes apresentações. Luzes, sons, cheiros e sussurros percorriam os bastidores, onde cada aluno tentava controlar a tensão e esconder os fantasmas pessoais que acompanhavam suas atuações. Gilson sentia o coração acelerado. Nos últimos dias, ele tinha ensaiado com Melissa, com Beatriz, e com ambos, mas nenhuma cena parecia capaz de apagar a linha tênue que separava a verdade da ficção. A sua história pessoal era agora o epicentro de tudo aquilo que estava por vir. Melissa, reservada e firme, já não trocava olhares como antes. Aquele amor que florescera, repleto de promessas e sonhos, parecia secar, cansado do peso da traição e da incerteza. Beatriz, por sua vez, tinha se tornado um enigma ora distante, ora presente, sempre com uma aura de mistério e dor que ninguém conseguia decifrar por completo. Naquele dia, o diretor decidiu promover um último ensaio geral, que incluiria a presença da equipe técnica e alguns convidados especiais, uma prévia da estreia. No palco, os três protagonistas se posicionaram, cientes de que o clima entre eles ultrapassava a ficção da peça. O roteiro previa uma cena de confronto, onde a personagem de Beatriz acusava Melissa de traição, e Gilson precisava decidir entre elas. Mas o que aconteceu foi algo muito além do texto. Beatriz começou: "Você nunca foi a mulher dele. Só a sombra que ele tentou seguir para esquecer." O que tinha? Melissa apertou os punhos, respirou fundo e respondeu: "E você? O que foi para ele? Um abrigo temporário, um refúgio falso, uma mentira que ele preferiu acreditar." Gilson encarou ambas, a respiração pesada. Com a voz trêmula, falou: "Eu me perdi. Não sou herói nem vilão, só um homem que errou demais, e que ainda tenta encontrar o caminho." O silêncio caiu sobre a plateia de convidados e colegas. A cena deixou de ser atuação, e se tornou confissão. O diretor olhava fixamente, incerto se deveria interromper, mas o público parecia hipnotizado. Então, Beatriz tomou um passo à frente, deixando o personagem de lado. "Gilson, você não pode continuar vivendo nessa dúvida. Quem você realmente quer ser?" Ele hesitou, olhando para Melissa, depois para Beatriz. "Eu quero ser alguém que não machuque mais." As lágrimas brotaram nos olhos de todos. Melissa foi até ele, segurou sua mão e disse com voz firme: "E para ser isso, você precisa ser verdadeiro consigo mesmo, e com a gente."
A cena terminou com um abraço coletivo, genuíno, de perdão e esperança. Nos bastidores, ninguém sabia como reagir. A barreira entre realidade e ficção havia desmoronado. Após o ensaio, enquanto o teatro se esvaziava, Beatriz chamou Gelsen para conversar. Eu não vou estar na estreia, ela disse, olhando nos olhos dele. Preciso encontrar meu próprio caminho, longe daqui. Quero que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. Gelsen engoliu o choro. Eu não sei se mereço essa felicidade ainda. Você merece, se lutar por ela. Não como o homem que fomos, mas como o que podemos ser. Melissa apareceu no corredor, e ao ver os dois, parou. Um silêncio respeitoso se instalou entre eles. Vamos dar um tempo, disse ela, até para que a gente consiga se reencontrar não como personagens, mas como pessoas. Gelsen assentiu, sabendo que o tempo seria o maior desafio de todos. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, cada um seguiu seu caminho, marcado pelas cicatrizes do amor e da traição, mas com a esperança de um recomeço. O palco estava pronto para a estreia. Mas, mais do que isso, eles estavam prontos para enfrentar as verdades que a vida insistia em encenar. A noite da estreia chegara envolta em um silêncio nervoso, que parecia pesar em cada canto do teatro. O local, que durante semanas fora cenário de risos, conflitos e sussurros secretos, agora se transformava num palco onde todas as verdades, enfim, precisariam se revelar mesmo que entre as cortinas, longe do olhar do público. Gelsen caminhava pelos corredores apertados, com o coração preso numa mistura de ansiedade, culpa e esperança. As luzes dos camarins piscavam ao longe, e os ecos de passos apressados se misturavam ao som da plateia já ansiosa para a abertura das cortinas. Era sua última chance, não só de atuar, mas de se confrontar consigo mesmo, e com os dois grandes amores que assombravam sua alma. Melissa ajeitava a maquiagem diante do espelho, cada traço no rosto parecendo uma barreira entre ela e tudo aquilo que sentia. Ela sabia que aquela noite seria diferente, que as emoções que carregava não poderiam mais ser guardadas atrás dos personagens. Gelsen e Beatriz não eram apenas colegas de elenco, eram a fonte de um drama que ultrapassava o roteiro. Beatriz, embora não estivesse no elenco daquela apresentação, circulava nos bastidores com uma aura quase fantasmagórica. Decidira se afastar do palco, mas não de suas próprias emoções. Sentia o peso daquilo tudo, da traição e do amor, e sabia que a noite traria consequências profundas para cada um deles. Quando as cortinas finalmente se abriram, o teatro mergulhou em uma atmosfera de magia. O público, alheio à tempestade, pessoal que fervilhava nos bastidores, se entregava à peça que falava de paixões proibidas, mentiras e redenção. O roteiro ganhava vida pelas mãos dos atores, mas também pelas sombras de seus corações. Gelsen e Melissa, no centro do palco, desempenhavam suas personagens com uma verdade tão intensa que parecia cortar o ar. Cada olhar trocado, cada palavra proferida, era carregada de um peso quase insuportável. Eles não atuavam apenas para entreter, atuavam para exorcizar fantasmas e buscar um novo começo. Ao chegar ao clímax da peça, onde os personagens precisavam enfrentar a traição e decidir seu futuro, Gelsen se deteve por um instante. Seu olhar fugiu do roteiro, encontrou Melissa e então o público, e ele falou com uma sinceridade que nenhum roteiro poderia ditar. Na vida, como no teatro, nem sempre controlamos os atos, mas podemos escolher como seguimos no próximo capítulo. O silêncio tomou conta da plateia, que logo se transformou em aplausos calorosos. Naquele momento, o teatro deixou de ser apenas um lugar para encenar histórias, e se tornou palco da própria vida, com todas as suas imperfeições. Nos bastidores, Melissa sentiu uma onda de alívio. Pela primeira vez, sentia que poderia deixar para trás a dor e encontrar um espaço para perdoar a si mesma e a Gelsen. Ela sabia que a estrada seria longa, mas o primeiro passo estava dado. Gelsen, olhando para o palco vazio após a última cena, sentiu que havia finalmente confrontado seus medos e assumido a responsabilidade por suas escolhas. Sabia que amava Melissa, mas também compreendia que aquele amor só poderia florescer se existisse sinceridade e coragem para enfrentar o passado. Quando as cortinas se fecharam, Melissa viu Beatriz esperando na porta do teatro.
O encontro foi silencioso, marcado por olhares que carregavam tanto dor quanto respeito. Obrigada por ter sido sincera, disse Melissa, a voz embargada. Obrigada por ter amado, respondeu Beatriz, sorrindo com uma tristeza doce. Ambas sabiam que a vida delas jamais seria a mesma, mas que havia espaço para novos começos, mesmo que separados. Gelsen, Melissa e Beatriz seguiram seus caminhos naquela noite, carregando cicatrizes, mas também a esperança renovada de que o amor verdadeiro, mesmo quando falha, ensina como recomeçar com coragem, com verdade e, sobretudo, com o coração aberto.